Augusto, a gente tem uma parte do nosso podcast que a gente chama do bote da cobra. É um bate-bola rápido, onde a gente vai fazer algumas perguntas bem objetivas para você. E começando por uma dúvida que eu tenho. Linux ou Microsoft? Não conheço a ponto de poder emitir uma opinião. Você nunca usou Linux? Não. Tua plataforma sempre foi Microsoft? Sempre foi porque eu sou leigo nessa parte de programação. E de, não tanto, né? Você passou perto ali. Eu vi alguns programas ali nas planilhas do Excel, aquilo parecia realmente uma RP, não era uma planilha. Né? Mas eu sou, vamos dizer, um usuário avançado, não passo disso. Ok. Bom, a gente não entrou nesse assunto, mas eu imagino que você deva ter um restaurante inesquecível. Você tenha curtido o momento. Restaurante inesquecível? Eu vou falar sobre uma coisa que parece não ter nada a ver. Mas nós temos na família, a minha esposa tem sensibilidade ao glúten. Então, nós há muitos anos somos restritos e não podemos ir em qualquer restaurante. Só em restaurantes que tem absoluto gluten free. Mas não pode ter nem contaminação cruzada. Nada. Então, isso aí já é um diferencial, sabe, que restringe muito. Já dá uma limitada, né? Eu não sou assim um conhecedor nem de vinhos, nem de pratos. Eu sou assim meio rústico, né? Eu tomo até vinho de garrafão, se bobear. E como não tem problema. Arroz, feijão, ovo frito e polenta. Não tem problema. Eu não sou um conhecedor profundo da gastronomia. E agora ficou restrito a isso. Então é uma coisa que eu também me surpreendi, e eu quero até usar isso como um alerta, que o glúten ele tem sido adicionado nas farinhas, além das variantes já da sua forma natural, cepas, né? Da forma natural, que o trigo está cada vez sendo desenvolvido geneticamente para produzir mais glúten. Porque o glúten é uma cola que embeleza os biscoitos, né? Deixa mais plasticidade na manipulação da confeitaria, da panificação. Então, ele já é um trigo que produz glúten. E depois eles adicionam glúten, que é para melhorar mais ainda isso. Então, aí o bolinho fica dourado, fica gostoso e tal. Quando você não tem glúten, você dá uma mordida num bolinho, ele desfarela. Né? Quer dizer, é desconfortável. Mas o glúten é altamente inflamatório, no sentido de que as pessoas sensíveis, no geral ele é inflamatório, né? Porque ele é agressivo. Mas as pessoas sensíveis ao glúten desenvolvem uma doença autoimune. Os anticorpos, quando na presença do glúten, eles se atrapalham e atacam o intestino pensando que o intestino é glúten. Entendeu? E aí uma série de doenças e tudo. Então é preciso que as pessoas que têm algum problema, algum intestinal, né, obstipação ou diarreia, ou dores, devem procurar ver se existe alguma coisa com intolerância, glúten. Né? Intolerância ao glúten. É chamada de sensibilidade ao glúten ou de doença celíaca mesmo, né, que é o fim da linha. Né? E é muito perigosa e muito grave. E é pouco reconhecida, inclusive na área médica. Muitas vezes os médicos, eu mesmo sou um médico que fiquei sabendo e conhecendo essa questão do glúten através da minha esposa. Ela é meio recente isso daí, né? É meio recente. Porque o aumento também de oferta de glúten também é recente. Também né? é recente. A gente comia cereais um pouco mais integrais, né? Há pouco tempo que você vê no supermercado uma gôndola à parte, né? À parte. Hoje é muito sério isso. Doutor Augusto, um sonho não realizado. Voar de planador. Voar de planador, a gente falou sobre isso. Só faltou essa na aviação. E era um sonho, Augusto? Faz parte do grande sonho da aviação, né? Não era um sonho especial. Os sonhos que eu tive mais profundos, mais arrebatadores, eu os realizei. Realizou, que legal, que bacana. Felizmente, isso, eu sou uma pessoa que não posso reclamar dos resultados das minhas lutas. Né? Mas foi tudo muito batalhado. Muito batalhado, sem dúvida. Doutor Augusto, uma palavra. Tolerância.
Eu acho que a tolerância é um negócio que você constrói com o tempo, né? Sem dúvida. Não só uma heterotolerância, mas uma autotolerância. Você tolerar os seus limites, sabe? Não exigir de você mais do que você pode dar, do que você pode ser. E essa é a doença do século, né? Todo mundo hoje persegue ideais de beleza, de intelectualidade, de patrimônio, de dinheiro, de poder. É uma doença, onde a pessoa, quanto mais tem, mais quer, né? Então fica porque não tolera a frustração de não ser tudo aquilo que imagina que... Poxa, que bacana. Olha, vou incorporar ao meu vocabulário. Augusto, uma viagem. Nordeste brasileiro. Nordeste, né? Você você tem essa alma aventureira e meio negra, né, Augusto? Meio bem... como é que eles chamam? Do litoral, né? Caiçara? Caiçara. Essa expressão que não estava me ocorrendo. Eu sou bem caiçara. Assim. Caiçara, né? Gosto de praia, gosto Simple Life, né? Ilha do Mel, e Lençóis Maranhenses, daí para baixo. Não, vocês não eram nascidos quando eu frequentava a Ilha do Mel, certamente. Eu fui para a Ilha do Mel. A gente tem uma boa história com a Ilha do Mel. Nós vamos contar no podcast da turma. Vamos. Eu pisei na Ilha do Mel em 1968, 68. Sou nascido ali em Paranaguá, né? Então, você é de Paranaguá. Sou de Paranaguá. Como os meus avós. Verdade. Você tem... Os pais do meu pai eram de Paranaguá. Isso aí. E eles morreram quando eles tinham 5 anos com a gripe espanhola, que chegou num navio em Paranaguá. Sim, no porto. E espalhou a peste. E o exército isolou a cidade, interditou, ninguém podia sair da cidade. E a minha bisavó viu o filho falecer com a esposa, pegou os 5 netos e fugiu para Curitiba a pé, subiu pela estrada de ferro. Aquela estrada de ferro Sim, da Graciosa. É Graciosa ali, Sim, né? Subiu a pé, a velha. Não era velha na época, Sim. né? Eu conhecia ela velha, mas... E foi assim que ela criou os 5 filhos, dentre os quais um deles foi o meu pai. Que bacana. Então é interessante, porque Paranaguá sofreu muito por ser porto, né? É onde entram as pandemias, né? As epidemias. Sim. Augusto, rock ou bossa nova? Bossa nova. O que você curte do bossa nova? Com todo respeito ao rock, que também é bom, mas a bossa nova, toda a bossa agradável nova, demais, né? Muito. Desde Tom Jobim, Vinícius e do Lobo. Que coisa maravilhosa, João né? Gilberto. Eu nem lembro os autores, mas eu tenho bossa nova nas minhas playlists, em todas elas, em pendrive, em CD. Já ouviram falar? Sabe o que é CD? Opa! Antigamente se usava CD, né? Mas antes disso, se você mostrar uma caneta para a pessoa não sabe o que fazer assim com a fita cassete, né? Sim, na fita cassete. Bic, né? Mas agora com essa história... Rebobinar. Esse verbo, né? Esse verbo rebobinar. Nossa, o cara se apavorava, né? Ele abria quando ele botava a fita cassete, puxava, destripava aquela cabeleira, falava, nossa senhora, acabou minha vida. Doutor Augusto, um arrependimento. Arrependimento? Quanto tempo tem para pensar? Os próximos 10 segundos. Os próximos 10 segundos, Olha, eu não costumo me arrepender muito do que eu faço. Eu teria um arrependimento mais do que eu deixei de fazer. Né? Que poderia ter feito e não fiz ainda. Sim, mas você é um cara realizado. Eu vou fazer aquilo que eu me arrependi de não ter feito. Então não acabou ainda essa história. Não, a gente sabe. Isso é um grande realizador. Arrependimento de não ter feito. De não ter feito. Mas o jogo não acabou. Não. Aguarde. Sua maior realização? Maior realização? A família. Os filhos, os netos, a inspiração, aquele conjunto de coisas que você passa, que vem com exemplo, educação. Essa é a maior realização de um ser humano, né? Você constituir uma descendência que seja melhor até do que você.
né? Aquela história de eu quero que meu filho parta da altura que eu cheguei e seja mais do que eu. Não em termos de poder ou dinheiro, mas em termos de competência, sabedoria e felicidade e tudo, né? Então essa seria o mote da coisa. Você que fez uma grande família assim, deve ser emocionante, né? Você olhar para todos, né? E ver a tua sequência ali, né, Augusto? Sim, eu já tá. Daqui a pouco eu vou ter bisneto. Né? Meu neto casou agora, 15 dias atrás. 15 dias, né? Então já tem neto casando, já daqui a pouco começa a ter bisneto. Augusto, família para mim é? Para mim? Para você. Para mim é tudo, né? Tudo. Para mim, família é tudo. Tem uma imagem muito bonita da tua família, né? O que você construiu ao longo desses anos. Nossa, uma imagem muito legal. Aí tá mesmo. toda a tropa, né? A turma toda aí. E eu admiro muito tudo isso que você construiu. Por um motivo ou outro, sempre pude estar perto de tudo isso daí, né? Então, parabéns pela sua jornada. Já falei desde o começo que você é uma referência para mim, eu acho que para muitas pessoas, né? Então, parabéns por tudo isso que você construiu, Augusto.